Olá, bruxos e bruxas. Bom, hoje eu vou continuar falando sobre luciferianismo, né? Essa vertente que preza pela liberdade, pela expressão aí da expansão da consciência e desmistificando a figura de Lúcifer, desmistificando esse símbolo de liberdade, de clareza mental, de luz, né? Essa divindade de que traz a luz do conhecimento, que nos traz aí nos tira as vendas das ilusões. Né? Vou continuar falando sobre luciferianismo. No vídeo anterior falei um pouco sobre mitologia, sobre a história, e hoje eu vou falar sobre luciferianismo na prática, no dia a dia, né? Nessa filosofia de vida, essa vertente espiritualista. E, bom, o que é que muda na vida da gente quando a gente se descobre luciferiano ou começa a estudar, começa enfim, a viver sobre a filosofia ou praticar os rituais aí dentro do luciferianismo? Bom, a maior mudança é a liberdade, no sentido de você conseguir ter uma expansão de consciência e você conseguir ter essa capacidade, saber que você tem a capacidade de questionar e questionar tudo. Quando eu falo questionar, não é só no âmbito religioso, espiritualista, mas questionar tudo da sua vida. Né? Então, o luciferiano, né, nós que somos luciferianos, não quer dizer que vai ter uma vida sem problemas, sem desafios, sem obstáculos. Né? Muitas religiões têm essa promessa aí de uma vida tranquila, sem desafios, em que tudo é perfeito. Isso é uma ilusão. Isso não existe, né? Seja de mão esquerda, seja de mão direita, não importa a religião. Toda vertente vai ter os seus desafios. E o luciferianismo, ele prega essa liberdade de pensamento. E como essa liberdade se manifesta no nosso dia a dia? Bom, essa liberdade, quando a gente se depara com o luciferianismo, é um processo, não é uma coisa do dia para a noite. Eu acordei e quero ser luciferiano. Não, é uma chama que arde dentro da gente, que a maioria das pessoas não entendem. É um vazio, é um desconforto, é uma insatisfação. E é uma certeza de que existe algo além, de que todas aquelas verdades absolutas que foram empurradas na gente, precisam ser questionadas e não está ali toda a verdade, né? Não está ali. Quando eu falo verdade, é sobre as coisas que foram manipuladas, porque a verdade absoluta e universal, ninguém detém, né? Mas existem muitas mentiras que nós fomos condicionados aí ao longo da nossa vida, né? Aí na história, em vários setores aí, seja na espiritualidade, nos nossos comportamentos, na política, sobre a nossa sexualidade, nas religiões, enfim, existe muita manipulação e muitas mentiras que a gente pode e deve questionar e buscar qual é a verdadeira história, né? Qual é essa verdade que tanto escondem da gente. No luciferianismo, a gente tem essa possibilidade de buscar essa verdade sobre ao nosso que acontece ao nosso redor, que são as convenções, que são enfim, todos os condicionamentos familiares, espirituais e a verdade sobre nós mesmos, né? Nossa verdade interior, que é a nossa verdadeira vontade, né? Que verdadeira vontade não significa que a gente pode fazer tudo o que a gente quer, né? Essa liberdade que eu tanto falo aqui, que tanto se fala, né, que o luciferianismo traz, não é uma liberdade inconsequente, é uma liberdade com responsabilidade, né? Com você fazer as suas escolhas, né? Você ter a opção de fazer as suas escolhas por você mesmo, não ditas por segundos, por terceiros, por religiosos, pela sua família, mas você arcar com as consequências dessas suas escolhas. Essa é a verdadeira liberdade, né? E o luciferianismo, ele traz uma sabedoria, ele traz uma liberdade, né, para a gente, primeiramente, buscar, né, o que a gente quer resolver, o que a gente quer descobrir, para a gente buscar a verdade sobre determinados assuntos, sobre determinados comportamentos. Então, é uma rebelião. Eu já falei no vídeo anterior, mas é uma rebelião agressiva, uma rebelião interna, no sentido de você questionar, de você confrontar tudo que é vigente, tudo que é empurrado, tudo que é manipulado.
E o luciferianismo, ele traz essa expansão de consciência para a gente. Então, traz um boom na nossa mente em que a gente consegue enxergar melhor as coisas. E em todos os campos da nossa vida. Tanto no nosso físico, a gente tem a consciência que o nosso corpo é um templo, de que precisa ser cuidado, precisa ser sentido, né? Precisa ser olhado com respeito, né? O nosso corpo físico, que é o nosso templo, né? É o veículo que carrega aí o nosso espírito, a nossa alma aí, que a gente tem as nossas experiências. Então, dá essa consciência pra gente, né? De que a gente pode fazer certas escolhas e mudar certas coisas, enfim, fisicamente falando. E no nosso mental, principalmente no nosso mental, né? Então, o luciferianismo traz essa clareza mental, essa busca por novos conhecimentos, uma busca sempre por estar ali se capacitando, sempre buscando novas informações, procurando também estar ciente do que acontece à nossa volta, né? Porque não dá para a gente viver num mundo totalmente alienado em que a gente não sabe o que está acontecendo, porque escolhas são feitas, falando de política, que nos impactam diretamente. Então, a gente precisa estar ciente de tudo que está acontecendo, buscar as fontes, buscar as informações, buscar a verdade, e tudo isso com clareza mental. O luciferianismo dá essa sabedoria, essa inteligência, essa virtude para a gente, né? Assim como no nosso emocional. O nosso emocional, as nossas emoções, como a gente se relaciona, como a gente ama, como a gente recebe o amor. Então, o luciferianismo, ele traz essa visão mais ampla das coisas. Então, você tem a capacidade de dizer não, de impor limites, de muitas vezes você está ali condicionado a um certo comportamento, a certas ações, atitudes, durante anos e anos e anos, e você não consegue enxergar que aquilo ali é um comportamento que não é bacana, que você não é obrigado a aceitar. O luciferianismo lhe dá essa coragem de enfrentar, de questionar e buscar aí pela verdade. Então, até no nosso emocional, a gente tem mais um equilíbrio emocional, né, para gerir melhor as nossas emoções. E espiritualmente falando, falando mais do luciferianismo mais tradicional, em que tem as ritualísticas, né, que a gente faz conexões com os daimons, traz uma autonomia espiritual, nos traz uma liberdade. Por quê? Porque estudando o luciferianismo a fundo, nós vamos obtendo a consciência de que somos deuses. Então, a gente não precisa de terceiros, a gente não precisa de intermediadores, né, para a nossa fé, para a gente manifestar, para a gente buscar ali uma verdade, para ter um contato espiritual, para ampliar a nossa consciência, porque nós temos todas as ferramentas dentro da gente, né? Então, a gente consegue buscar e consegue ter uma autonomia espiritual. Então, a gente não mais se permite estar em templos, em igrejas, em locais que nos limitam a nossa espiritualidade, limitam ali o nosso crescimento espiritual, limita a gente de crescer espiritualmente e de saber a verdade. Então, a gente sai das manipulações, a gente sai da escravidão. Quando eu falo de escravidão, é a escravidão mental, né? Você não precisa mais estar ali fazendo coisas, tendo comportamentos, tendo ações que não condizem com a sua vontade, né? Então você passa a não ser mais escravo e passa a ser dono da sua própria vida. Em que sentido? No sentido de, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa de máscaras sociais para a gente viver, né? Existem brigas, existem discussões que são desnecessárias, existem pessoas que não vale a pena discutir. Então o luciferiano, ele tem essa sabedoria de respeitar a tudo e respeitar a todos. E as máscaras que a gente coloca para a gente ter uma vida mais harmoniosa na sociedade e evitar certos conflitos, não é uma máscara de falsidade, é uma máscara que a gente coloca muitas vezes no seu familiar, muitas vezes no emprego, enfim, na vida de uma maneira geral. Às vezes a gente tem que se dispor de certas máscaras. Por quê? Para que a gente evite conflitos desnecessários. Então, eu estou vivendo uma mentira? Não. Porque você tem consciência de que ali você está com uma máscara, mas aquela não é a sua verdade. Você está agindo de maneira a evitar um conflito, de evitar uma briga, de evitar uma discussão, um confronto que muitas vezes é desnecessário. Óbvio que às vezes o conflito é necessário em determinadas situações, mas o luciferiano, ele consegue analisar cada situação
com muita sabedoria. Então ele consegue muito bem saber onde cabe usar uma máscara e onde não cabe. E o que é melhor, no exemplo de um emprego, por exemplo, se você trabalha num emprego que tem muitas pessoas, que é um ambiente muitas vezes tóxico e que você tem que conviver com pessoas muito diferentes, a gente precisa, né, conviver com pessoas diferentes da gente, né? Seria muito maravilhoso conviver com gente que só pensa igual a gente, né? E não é sobre isso. Então é aí onde cabe a máscara. Só que você está usando uma máscara, você não está fazendo parte daquilo tudo, você não pertence àquele ambiente. Você está naquele ambiente, mas a sua mente é livre. Você consegue enxergar todos os comportamentos que você julga que não é bacana, que não é legal. Você consegue se conectar com as pessoas que pensam igual a você, que você sabe que pode ter um diálogo um pouco mais profundo. Então, o luciferianismo traz essa sabedoria, tanto para gerir as emoções, né, para identificar onde cabe certas emoções, certos comportamentos, certas falas, né? E dentro do luciferianismo mais tradicional, que a gente trabalha com os daimons, a gente tem aí os daimons, né, que são os não nascidos, que são máscaras de poder grandiosas que a gente pode se voltar para a gente ir adquirindo sabedoria. E o que é melhor do luciferianismo é que ele nos dá a força e a coragem para a gente buscar as melhorias para a nossa vida, né? Lembrando que o luciferiano, ele não aceita uma vida medíocre, né? Agora, como eu vou identificar que eu estou tendo uma vida medíocre? Aí é uma coisa muito pessoal sua, né? Às vezes você tem uma vida que aparentemente é muito boa para todo mundo. Às vezes uma vida que todo mundo deseja, mas você não está feliz naquela vida, você não está contente com aquela vida, não está te trazendo contentamento e você não pode ser quem você é. Então, no luciferianismo você tem condições de identificar o porquê que você não está feliz ou não está ali pleno naquela vida, naquela situação, naquele emprego, naquele relacionamento, naquela amizade, enfim. E nos dá ferramentas para buscar esse contentamento, essa verdade, para a gente alinhar com a nossa verdadeira essência, né? Então, o luciferianismo, junto com o culto e com as gnoses, com os daimons, nos dá essa sabedoria, nos dá essas virtudes. E, claro, tudo isso são processos, né? Então, o luciferiano, a vida inteira, ele está ali retirando camadas e identificando certos comportamentos, né? Estão sempre aparecendo novos desafios, mas isso não é de uma maneira ruim. É de uma maneira a sempre se desafiar, a sempre ter aquela coragem, aquela força de buscar ampliar os horizontes, né? Sempre buscando capacitação, sempre buscando novas maneiras de pensar. E o luciferiano, ele consegue, por exemplo, ter a sabedoria para dar 2 passos atrás, para dar 3 para frente, 5 para frente. Então, o luciferianismo tem a ver muito com luz, com sabedoria, com virtudes, com responsabilidade, tá? Não tem uma inconsequência. Tem muita responsabilidade e consciência dos nossos atos, né? Que todo ato vai trazer uma ação, uma reação, uma consequência, mas que todas as nossas atitudes são tomadas de maneira a você enxergar todas essas possibilidades. Claro que isso é um exercício diário, para uma vida toda. Então, o luciferiano, ele está ali sempre estudando, sempre buscando cada vez mais expandir a sua consciência. É aí onde entram os processos, né? Cada processo de desmembramento dessas camadas pode ser doloroso, ou não, né? Tem coisas que a gente tem um entendimento e vira uma chave muito rápido. Tem chaves que para virar demoram um pouco mais, muitas vezes são dolorosas, mas que faz parte do processo e é muito recompensador, né? Então, o luciferianismo te dá toda essa sabedoria, te dá essa clareza mental, porque Lúcifer é clareza mental, né? E te dá a capacidade de buscar cada vez mais conhecimentos sobre a religião, conhecimento sobre a vida, né? Sobre as relações do dia a dia, a busca sempre para estar se melhorando, sempre se melhorando, e diante dos desafios, não se desesperar, né? Diante dos desafios, ter ali todas as ferramentas necessárias para conseguir sair desses obstáculos, né? Então a gente não corre dos desafios, a gente não corre das lutas, a gente vai de encontro. Por quê? Porque a gente tem cada vez mais confiança em nós mesmos.
né? Então, nos dá é um jogo de cintura, né? Nos dá uma amplitude na nossa visão, no nosso pensamento, na nossa consciência, que a gente consegue, enxergando tudo com mais clareza, consegue tomar as melhores decisões. É óbvio que isso não é garantia de ter uma vida perfeita, porque somos seres humanos, estamos em constante transformação, em constante alquimia interior, né? E óbvio que coisas desagradáveis acontecem, coisas que não estão no nosso controle, mas mesmo diante de situações desafiadoras, às vezes traumáticas, quando o luciferiano está bem alinhado com uma filosofia luciferiana, né, quando escolheu para a sua vida viver sobre a filosofia luciferiana e os ensinamentos de Lúcifer, se passa melhor por esses momentos. Né? Então, os momentos vão existir, mas a gente consegue passar de maneira mais sábia, de maneira mais consciente, né? A verdade é essa, de uma maneira mais consciente. E espiritualmente falando, nos dá uma consciência e nos faz a gente retomar o nosso poder, porque todas as respostas estão dentro da gente. Então, a gente passa a olhar mais para dentro, né? Então, a gente consegue buscar a nossa verdadeira essência, né? A gente, com os exercícios de respiração, com meditação, através de gnoses, através de ritualísticas ali com Lúcifer ou com os daimons, né? Com divindades, com deusas, enfim, tudo que engloba ali essa ritualística traz pra gente nos aproxima da nossa divindade interior, né? Nos aproxima cada vez mais, porque todas as divindades estão dentro da gente. Então, é muito fácil falar assim, o Deus está dentro de você. Então, quando você se volta para uma divindade, você quer puxar aquela sabedoria, você quer absorver aquele conhecimento, na verdade já está dentro de você. Só que não é tão simples assim. Precisa de dedicação, precisa de certos sacrifícios, precisa de constância, de disciplina. Né? O luciferiano ele está alinhado com disciplina, precisa ter foco, precisa ter constância. Então, não é um mar de rosas, né? Tem muita dedicação em jogo, tem muita disciplina, né, para estar ali alinhado com essa filosofia, mas eu posso garantir que é recompensador. Eu, particularmente, falando um pouco sobre mim, depois que eu entrei no luciferianismo, né, que eu adotei de uma vez por todas a filosofia luciferiana para a minha vida, eu me desfiz de muitas coisas que eu carregava e que não fazia mais sentido e que carregava por apego ou por medo de deixar ir, né, muitas vezes fazendo coisas ou tendo certos comportamentos por vergonha. Espiritualmente me deu, particularmente, muito mais confiança em mim mesma, né? Confiança no poder, no meu poder interno, confiança nas entidades que me rodeiam, né, o meu sagrado, a minha egrégora pessoal, que está ali sempre comigo, me auxiliando. Então, nos aproxima cada vez mais dessa nossa essência e do nosso poder. Então, o luciferianismo não é as mil maravilhas, é as mil maravilhas quando você entende perfeitamente o que é luciferianismo, entende todos os desafios, que você entende que nem tudo, que nada na vida vem de mão beijada, que nenhuma vertente religiosa, espiritualista ou sistema vai te dar uma vida 100% perfeita, sem problemas, sem desafios. Tudo na vida tem desafio, mas no luciferianismo a gente tem milhares de ferramentas e condições de ter uma vida um pouco mais tranquila e consciente. Na verdade, que a gente busca essa expansão de consciência. Todo luciferiano, eu acredito, toda pessoa que tem a chama negra dentro de si, sempre teve ali aquela insatisfação, aquele vazio, ou um desconforto de que alguma coisa estava errada, de que todos os condicionamentos ali não estavam certos, não estavam corretos. Então, sempre tem essa dúvida. Então, o luciferiano carrega dentro de si essa dúvida, né, até conhecer Lúcifer e entender e começar a estudar, desmistificar, primeiramente estudando Lúcifer, o próprio mito de Lúcifer, né, da queda. A gente vai identificando várias mentiras que foram contadas pra gente. Isso já dá um boom na nossa consciência, né? Já dá uma liberdade de pensamento, né? A verdade. E a partir dessa verdade sobre Lúcifer, vem muitas outras verdades sobre os deuses que foram demonizados,
sobre a nossa vida, né, sobre regras de sociedade, sobre regras de família, sobre regras de comportamento, como lidar com os nossos relacionamentos. Então, o luciferianismo é sobre isso, é sobre expandir a sua consciência e sobre você viver uma vida livre. Mesmo que tenha que dispor de máscaras em algum momento, mas dentro de você, você sabe que você é livre. Então, o luciferianismo é isso, é liberdade, é expansão de consciência, é lapidação, é alquimia constante. Então, vivemos em constante alquimia para que a gente se torne pessoas melhores, melhores para nós mesmos primeiro, né? Porque o luciferiano, ele não nega a si em prol dos outros, né? Então, não que a gente não tenha atitudes altruístas, sim, mas primeiro a gente se ajuda, primeiro olhamos para nós mesmos e depois a gente olha para os outros. Então, a gente não nega a si, não nos negamos em prol das outras pessoas. A gente sempre se coloca em primeiro lugar, como prioridade, sempre, né? Também essa é uma coisa que o luciferiano preza, essa liberdade nesse sentido, que não é egoísmo e não é arrogância, né? Nós temos atitudes altruístas, sim. Então, para a sociedade de uma maneira geral, nos aponta como egoístas. Por quê? Porque estão acostumados com uma vida de dedicação, de negação de si mesmo em prol do outro, em ajudar as outras pessoas, e a gente sabe que isso é uma manipulação, que esse altruísmo é um falso altruísmo, essa necessidade de sempre estar cedendo para as outras pessoas, ajudando, essa caridade, na verdade é apenas medo do inferno, né? Então não é um altruísmo genuíno. Então quando o luciferiano tem uma atitude altruísta de ajudar as outras pessoas, de, enfim, estender a mão, é uma atitude genuína, porque a gente vive de acordo com essa verdade. A gente não nega a nós mesmos, somos fiéis primeiramente a nós mesmos e aos nossos, né, ao nosso eu superior e a Lúcifer e todas as nossas divindades, os nossos daimons, né, que compõem a nossa egrégora. E é isso, né? É um pouco sobre como é o viver luciferiano. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Provavelmente eu vou trazer mais vídeos sobre luciferianismo, né? Outros assuntos. E vou pedir para quem assistiu o vídeo, que está gostando dos conteúdos, né? Que eu estou procurando melhorar, enfim, que possam curtir, comentar, né? Para dar uma força. É isso.